Esta é uma mensagem em áudio de Cryon por Lee Carroll, com tradução para português por Gustavo Amorim. Esta mensagem foi dada durante o Coro de Avalon, realizado em Bath, Inglaterra, no dia 25 de maio de 2018. Esta e outras mensagens de Cryon você encontra no site www.cryonportugues.com ou no canal O Farol do YouTube. Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Para aqueles que estão ouvindo, que não estão aqui, nós estamos no Reino Unido, em um nodo chamado Glastonbury, e um coro pineal chamado o Coro de Avalon. E para aqueles de vocês que estão aqui, haverá 8 curtas mensagens hoje. Eu gostaria de falar sobre a história da criação novamente. Eu gostaria de falar sobre Glastonbury. Eu gostaria de falar sobre as redes aqui. Eu gostaria de falar sobre um nulo correspondente que está aqui, correspondido a um lugar que não está. Eu gostaria de falar sobre a história pleiadiana. Eu gostaria de fazer tudo isto antes de vocês terem a pausa. E quando vocês voltarem, eu gostaria de falar sobre a energia mãe. Eu gostaria de falar sobre... E aí, eu darei a ele algumas instruções. Meus queridos, novamente, para aqueles que não ouviram isso, a história é impressionante, inacreditável, e para alguns, eles dirão que é impossível. Na verdade, eles vão categorizar vocês e qualquer outra pessoa que fala sobre isso desta forma. Eu quero falar sobre o milagre que aconteceu aproximadamente 200 mil anos atrás, que preparou o palco para tudo que vocês veem aqui mesmo em sua cadeira. Vocês vieram das estrelas. Eu posso dizer de forma mais clara do que isso. Mas o que mais vocês esperariam o canalizador dizer? Vocês vieram das estrelas. E contra todas as probabilidades de todas as outras histórias, de todos os outros lugares sagrados que você pode ir, vocês vieram das estrelas. E foram os pleiadianos que vieram e literalmente mudaram o seu projeto biológico, aquilo que é o seu DNA. Estes pleiadianos, parem de chamá-los de ETs. Eles são super-humanos. Eles são humanos, assim como vocês. De um outro ponto da galáxia, das 7 irmãs, eles vieram com um propósito, para semear este planeta com sacralidade. Se eles não tivessem vindo, meus queridos, vocês simplesmente seriam outro mamífero. Vocês nunca procurariam por aquilo que é o Criador. Isso não ocorreria a vocês. Por mais elevada que fosse a sua civilização, por mais elevada que fosse sua tecnologia, vocês nunca procurariam o Criador. Isto vem da semente em seu interior, que procura por aquelas coisas que vocês não podem explicar, que está criada por todo o planeta para buscar Deus. E este foi o papel pleiadiano, mas no processo, os primeiros 100 mil anos, eles prepararam o palco. Eles criaram os nodos e os nulos, que nós discutiremos. Eles criaram as redes do planeta, que nós discutiremos. E ao mesmo tempo, eles estavam mudando o seu DNA. Alguns dirão, bem, isto é o que é responsável por vocês terem 23 pares de cromossomos ao invés de 24. Isso não está exatamente correto. Sim, vocês têm 23. Naquilo que vocês podem observar em seus microscópios. Meus queridos, os pleiadianos nunca retirariam a base 12. Vocês têm 24. Mas o 24º é um multidimensional que é uma representação de tudo aquilo que é o seu acástico, e sua alma, e seu eu superior, e a avenida da oração. É a avenida da pineal. É tudo aquilo que permite a vocês se comunicarem como vocês estão fazendo hoje. Este é o 24º.
Vocês são diferentes. Vocês são diferentes de qualquer mamífero abaixo de vocês. E a ciência já viu isso. Vocês são diferentes de tantas outras formas, com apenas um tipo de ser humano ao invés de uma variedade, variedade e variedade. A ciência não compreende. Porque há apenas um tipo de humano. Porque vocês mudaram há 200 mil anos atrás, e eu direi, isso veio das estrelas. A profecia conta a história. Os testes de energia. Houve 4 civilizações antes da sua. Todas elas eram menores e elas não conseguiram, elas se destruíram. Criaram suas próprias pragas. Algumas delas eram gananciosas, mesmo que fossem pequenas. Vocês são a 5ª. E a profecia dizia que se vocês passassem a precessão dos equinócios, vocês veriam o começo de algo especial. Luz. Seria mostrado coisas a vocês que nunca foram mostradas antes. Todas as coisas começariam a mudar depois de 2012. E vocês cantam sobre isso em 21 de dezembro de 2012. E abriram os portões e enviaram o sinal. Vocês disseram a alguém o que vocês estão fazendo hoje? Talvez você tenha dito aos seus parentes, aos seus amigos, bem, estou a caminho do Reino Unido para a performance de um coro. E eles disseram, você está brincando, eu não sabia que você podia cantar. E você diz, é um pouco diferente. Há muitos de nós lá, e todos nós soamos muito bem juntos. Temos 2 dias de ensaios intensos e um pouco de dança. E então, uma grande performance. E seus amigos diriam, isso é empolgante? Eu adoraria contar aos meus amigos no Reino Unido para que eles possam comprar uma entrada, para que eles possam participar desse show. E você diria, bem, não há entradas, na verdade, porque não há nenhuma plateia. E você diria, bem, sabe, nós cantamos para nós mesmos. Deixa eu ver se entende direito. Você ensaia por 2 dias, vocês têm um dia de performance, vocês vestem-se e cantam-se para si mesmos. E você diria, bem, não exatamente, nós também cantamos para os Pleiadianos e as 7 irmãs. E seus amigos ficam em silêncio. E lentamente eles se afastam. Eu finalizarei essa curta mensagem. Há 40 mil anos atrás, houve uma civilização nesse planeta chamada os aborígenes. Eles tinham todos os atributos e os pontos centrais de uma civilização, todos eles. Eles têm estado aqui por 40 mil anos. Se você perguntar a eles como eles chegaram aqui, eles falarão sobre a aterrissagem dos Pleiadianos. Eles falarão onde eles foram. Quanto tempo eles ficaram? Eles dirão que eles estão lá até mesmo hoje, através de uma linha de canções secretas de 3.000 milhas. E eles apresentam uma história que é idêntica àquela que eu acabei de dar a vocês. Isso não está sequestrado para algumas pessoas que vocês chamam de os lunáticos. Este é um evento mundial, com milhares que sabem sobre a verdade disso. É a sua cultura moderna que frequentemente se coloca no caminho da verdade e da energia de Gaia. Mas vocês estão aqui hoje para enviar o sinal para aqueles que prepararam o palco. Eu voltarei. Meus queridos, nós continuamos. A história do que os Pleiadianos fizeram neste planeta é marcante. Parte dela é conhecida, parte dela é desconhecida, parte dela será revelada. Mas tudo o que eles fizeram foi com sacralidade para vocês. Estes super-humanos, o que os tornou super, é que eles contêm aquilo que é um status de ascensão, significando que eles estão em seus planetas, eles têm uma consciência muito elevada e evoluíram dentro de seus eu superiores. Eles são um pacote de consciência multidimensional, vocês poderiam dizer, que vieram para este planeta para poder semear vocês e dar a mesma coisa.
Essa é a história de Adão e Eva. Levemente diferente. E o que eles fizeram, além de simplesmente alterar vocês como humanos para colocarem vocês no trilho da sacralidade, da compreensão da luz da escuridão com o livre-arbítrio, o que eles fizeram primeiro foi alinhar este planeta de tal forma que é para vocês. Eles estabeleceram sistemas no lugar, e parte dos sistemas que eles estabeleceram, nós já falamos a respeito. Mas um deles, espetacular, eles deram a Gaia consciência. Você pode caminhar ao ar livre, nas florestas, na beleza dos lagos, das correntes de água, dos oceanos, e pensar que sempre foi assim o sentimento que eu tenho. Não, nem sempre foi assim. Este sentimento que vocês têm, abraçadores de árvores, foi dado pelos pleiadianos. Isto é a consciência de Gaia. Ela conversou com os ancestrais e deu a eles informações. Alimentou vocês, deu a vocês água. Estava alinhada com a humanidade. Era para a humanidade. A consciência de Gaia, meus queridos, toda a parte de vocês que está faltando hoje, se tiverem percebido, na maioria dos sistemas de crenças do planeta, a não ser dos antigos. Nós dissemos antes, já é tempo de retornar a um reconhecimento de que a Terra é parte da divindade de vocês. É uma entidade cooperativa com vocês e trabalha lado a lado com vocês. É algo profundo. Na verdade, ela se alinhou magneticamente para esta época. É algo profundo que vocês estejam passando por mudanças climáticas para esta época. É algo profundo que Gaia saiba sobre a mudança e esteja a bordo com tudo o que vocês estão fazendo. Que triste é que isso está tão separado da compreensão deste planeta, de quem ela é. Isto mudará. Isto mudará conforme vocês revelam os ancestrais e parte de seus conhecimentos e suas crenças e perceberem quão profundos e acurados eles eram. Todos os tons que vocês cantam são parte do alinhamento não apenas com as estrelas, mas da consciência humana, porque afeta os nodos e os nulos. Falarei sobre isto daqui a pouco. A segunda rede que foi colocada aqui é chamada de a rede cristalina. A rede cristalina é invisível. É uma rede multidimensional que se lembra da ação humana e ela é cristalina como uma metáfora. Porque vocês sabem que o que é cristalino é uma pedra, uma substância, um elemento, chame como quiser. Pois é tudo isto que se lembra, que sustenta frequências. Talvez a cristalina seja até mesmo multidimensional. Isso ainda está por ser descoberto. Mas a rede cristalina, então, é uma metáfora para uma rede que se lembra. E esta rede em particular não é uniforme no planeta, da mesma forma que a rede magnética não é. A rede magnética foi modificada apenas para vocês nos anos 80. E nós dissemos isto para permitir a uma consciência mais elevada. Mesmo para permitir que os tons passassem para onde eles estão indo. Precisava ser desta forma, um alinhamento total com o que foi estabelecido pelos pleiadianos. E eu falarei sobre a rede cristalina em um momento. Os nodos e os nulos são recentes. Têm apenas 7 anos de idade em seu conhecimento. Mas eles têm 200 mil anos de idade. Na verdade, eles foram colocados aqui caso vocês conseguissem. E vocês conseguiram. Eu quero que vocês compreendam. Eu trouxe o conhecimento dos nodos e dos nulos. Por volta de 2012, foi parte do motivo de eu estar aqui.
Este é um segredo revelado que os pleiadianos colocaram aqui para vocês. Há outros. E quando vocês chegarem àquele lugar na consciência humana, eles também serão revelados. Mas os nodos e os nulos são tão importantes. Vocês começaram com um na Lemúria. Já estava correspondido. Haviam 2 que já estavam correspondidos, e o resto das correspondências, conforme você precisa que aconteça com a consciência humana do dia. E eu dei a eles um a um, e explicarei por que eles se correspondem, e eu farei isto em um momento. Os nodos e os nulos, vocês poderiam dizer, foram colocados aqui para uma consciência acelerada. Vocês agora passaram este marcador, enviaram um sinal, e a consciência humana começa a mudar. Mas ela não muda como ela costumava mudar, de forma muito lenta. Ela muda rapidamente, se qualquer um de vocês tiver percebido. No noticiário, por exemplo, nas coisas que estão acontecendo, no yin e yang, no ir e vir, do bem e do mal. E vocês não sabem onde estão, não é? Os nodos e os nulos são totalmente responsáveis. Eles empurram e puxam. Vocês poderiam dizer que eles são bons em empurrar aquilo que é dramaticamente bom e retirar aquilo que é velho, que não é tão bom. E isso é necessário para isto, para serem ativados. Há cápsulas do tempo, elas não contêm nada. Que tal isso para uma cápsula do tempo? O que elas contêm é um sistema, um processo, um mecanismo. E quando foi o tempo certo, elas se abriram. Vocês estão em uma agora. E eu contarei em um momento a diferença entre esta, que é Glastonbury. Vocês estiveram em tantas. Vocês estiveram na Lemúria, vocês estiveram em Shasta, vocês estiveram em Uluru. E agora aqui estão vocês, em Glastonbury. O que torna este diferente? Por que este nodo é tão diferente? Continuamos. Meus queridos, essa é a terceira mensagem curta. E nós continuamos com a história das redes. Cada simples rede que foi colocada sobre este planeta é dinâmica. E o que eu quero dizer com isto é que nenhuma delas são estáticas. Elas não são iguais de um lugar para outro. E a clássica é o magnetismo. O magnetismo está constantemente dinâmica. Mesmo em um ímã estático, você poderia segurar em sua mão. Você diria, bem, ele não muda. A polaridade é a polaridade, nada muda. Imagine se você fosse um animal microscópico sobre aquele ímã, andando por ele. Você se sentiria diferente se você estivesse no positivo, no nodo positivo, em oposição ao negativo? E a resposta é sim. O magnetismo tem uma interface com a consciência e a biologia. É diferente em diferentes lugares do planeta. Os cientistas sabem disso simplesmente medindo a força. E isso não é tudo. Porque a rede magnética tem uma interface com outras redes criadas pelos pleiadianos. E então vocês têm anomalias. A rede cristalina não é estática também. Em primeiro lugar, eu disse que ela responde e se lembra da ação humana. O ensinamento é assim. Você já esteve em um antigo campo de batalha. E aqueles que são sensíveis aqui sentiram algo. A pergunta é, de onde veio esse algo? Você diria, bem, é a energia do que aconteceu aqui. Então nós diremos, mas qual é o mecanismo de vocês sentirem uma energia do cemitério ou de um campo de batalhas? Ou de qualquer outro lugar onde as coisas aconteceram que foram dramáticas para os humanos?
E a resposta é a rede cristalina. Ela está lá e se lembra das coisas e então produz, tocando de volta, se quiserem chamar assim, para alguém que é sensível. E esta rede cristalina, não é estática também. Há momentos e lugares onde ela é mais poderosa e menos poderosa. Agora, vocês ouviram isso corretamente. Há momentos e lugares. Vocês ficariam chocados em saber que até mesmo a rede cristalina é variável de acordo com as estações e os alinhamentos dos planetas. Todas estas redes movem-se energeticamente e têm interfaces em diferentes tempos e lugares. Agora, adicione a rede de Gaia, sobre a qual falamos, a própria energia da Terra. Há lugares onde ela é mais forte, meus queridos, onde vocês sentirão um impacto muito maior do amor de Gaia do que em outros lugares. A maioria de vocês nunca esteve no Polo Norte. Não é muito bom lá. O magnetismo não é muito bom lá. A rede cristalina, não há nada para se lembrar lá. Este é um exemplo. Não é o mesmo onde quer que vocês vão. Há um tempo atrás, eu disse a vocês sobre algo próximo daqui, que agora é compreendido por aqueles que querem acreditar nestas coisas. Eu disse que havia uma anomalia que está próxima e que existe em partes do que agora vocês chamam de Irlanda. E as anomalias são muito parecidas com aquelas que ocorrem no Triângulo das Bermudas, que há uma sobreposição que neutraliza certas redes. Uma delas, que é completamente neutralizada, é a rede cristalina. A rede de Gaia também está faltando até certo ponto. E o resultado é que, nestes lugares anômalos, ele está livre para deixar vocês verem e sentirem coisas que outros lugares nunca permitiriam a vocês ver e sentir. A tradição, por centenas de anos, das fadas, do povo pequenino, das formas multidimensionais, dos devas da floresta, tem existido por tanto tempo, centenas de anos. São conhecidos, reconhecidos, em certo ponto, pelos antigos e até mesmo o governo moderno lá. Eles ainda não tocarão uma árvore das fadas. Meus queridos, isto é devido à anomalia das redes naquela área. Você acharia interessante saber que vocês têm exatamente o oposto em Glastonbury? A rede cristalina, para compensar aquela que está próxima daqui, que não tem nada, aqui é 2 vezes ou 3 vezes mais que em qualquer outro lugar no planeta. Agora, se é verdade que a rede cristalina está ligada à consciência humana, isso significaria que aqui e próximo daqui, talvez toda a ilha amplificaria a consciência. E isto acontece. E o que uma consciência amplificada significa? Significa que todos querem estar aqui. Significa que é famoso por algumas coisas. Significa que a consciência que está em cada simples humano, os desejos, a jornada do herói, aquilo que vocês querem tão intensamente, está aqui. Mais do que isto, foi amplificado, realçado. Vocês não acham interessante que há poucos lugares no planeta que romantizaram suas batalhas como aqui? Isso significa que há uma rede cristalina aqui que vai em direção à luz, que vai em busca daquilo que é o que os humanos querem, o que eles aceleram. Vocês estão em uma rede muito, muito especial, meus queridos. Mais poderosa ela é do que qualquer outro nodo no planeta, a não ser a Lemúria. E é por isto, porque este nodo está bem no meio
de uma rede cristalina muito amplificada. Agora, eu quero que vocês se lembrem de algo. As redes e os nodos estavam aqui muito antes das lendas. As redes e os nodos estavam aqui muito antes dos países terem nomes. E, no entanto, este é o lugar para onde vocês vêm, para ouvir as histórias, para sentar aos pés dos poetas, para ouvir a música e imaginar. O que poderia ter acontecido aqui? O que poderia ter acontecido aqui? Houve uma espada. Houve um rei. Continua. E esta é a quarta mensagem. O 4 em numerologia tibetana é um número de Gaia. Que isto não se perca em nenhum de vocês com o tema que está à mão. Realmente é a respeito de Gaia. A respeito das redes que se interfaceiam com a de Gaia. Como eu poderia começar isto? Vamos começar novamente com o super-humano. O pleiadiano. Se precisasse haver uma diretiva principal instalada no DNA, se tal coisa fosse possível, não seria que vocês têm livre-arbítrio. Essa não é a diretiva principal. Livre-arbítrio é uma habilidade. Qual seria o pensamento semente original? O que estaria no centro da roda de ensinamentos? Que os pleiadianos gostariam que todos os humanos se lembrassem por toda a duração da humanidade neste planeta. O que seria isto? Eu direi a vocês que vocês nascem magníficos. Vocês estão conectados com a fonte criativa. Esta é a diretiva principal. E ao longo das eras, meus queridos, não importa o que a humanidade tenha feito, não importa onde a consciência vai por si mesma com o livre-arbítrio, a diretiva principal ainda está lá. Vocês são magníficos. Vocês podem fazer qualquer coisa. Vocês podem conectar-se com aquilo que é a fonte da criação e construir um planeta que é um planeta de luz, se vocês quiserem. E o que isso tem a ver com Glastonbury? Tudo. Porque neste lugar, o que é mais forte é essa rede, que amplifica a diretiva principal, a jornada do herói. Nós já dissemos isso tantas vezes. Este herói é a diretiva principal. Vocês sabem quem vocês são. Cada mulher, cada homem tem as fantasias de ser o herói ou a heroína e ter o respeito de conquistar o abominável, de permanecer de cabeça erguida. Vocês acham que isso é um acaso? Isto não é natureza humana, meus queridos. Isto vem do super-humano, que deu a vocês aquela fagulha de conhecimento de que vocês nasceram nesse planeta magníficos. E então a magnificência da história é realçada e realçada e realçada. Desde que meu parceiro me trouxe para esta terra chamada Europa, algumas semanas atrás, eu dei 30 canalizações. As últimas 16 contêm esta história. Está lá para vocês ouvirem se quiserem rever, e eu não reverei toda ela. Mas eu falei sobre aquilo que é a taça. Aquilo que vocês chamam de o Graal. Eu falei sobre isso, eu falei sobre a ceia na sala de cima, eu falei sobre Jesus.
Vamos continuar isto por um momento. Eu quero que vocês saibam. Eu quero que vocês saibam que há uma bela história que parece ser não contada. Jesus veio aqui. Com certeza, ele não teria perdido isto. Vocês chamam a este de os anos faltantes de Jesus. Eles não estavam faltando, eles apenas eram chatos. Tudo que vocês se lembram são dois elementos. Muito bons. Nascimento e morte, é isto. E tudo que está entre eles, quem sabe? Na verdade, está bem documentado, está nos pergaminhos e não está escrito em suas escrituras. Vocês podem decidir por quê quando lerem. Mas ele veio aqui. E eu disse que ele veio aqui com seu tio José. Ele veio aqui 3 vezes. Em uma outra realidade, meus queridos, em uma outra verdade, em uma outra dimensão, meus queridos, este é o lugar onde ele gostaria de viver. Longe dos romanos, se ele pudesse. Eles vieram aqui também. Ele amava aqui. Por que o mestre do amor seria tão atraído para este lugar, para ter vindo repetidamente, sob o disfarce de querer comercializar? Ele estava no negócio de comércio com seu tio José, a substância sendo o estanho, importada para a Palestina. Ele sentiu o amor aqui. Ele sentiu a jornada do herói aqui. Muito antes dele perceber qual poderia ser sua própria jornada, muito antes de qualquer ceia na sala de cima. Ele estava aqui. Se encaixa na mística de tudo que é, nas lendas que circulam aqui. Vamos começar. Poesia era a forma de comunicar aventuras nos tempos antigos. Diferente dos romances que vocês têm hoje, a poesia é o que continha as maiores aventuras da humanidade. E aquela nesta civilização, que vocês mais se lembram, viria de Homero. E se vocês começarem a analisar a história de Jasão, vocês veem os elementos da jornada do herói. Um ser humano, homem ou mulher, precisa conquistar forças sobrenaturais para poder salvar aquilo que é sua realidade. E na jornada, eles reúnem aquilo que são seus amigos, seus associados, aqueles que têm mentalidade similar, aqueles que querem estar com eles pelos mesmos motivos. E em sua jornada, eles encontram coisas que testarão sua dualidade e sua força. E eles sempre têm um mago. Cada um. Agora, o mago sempre representa a magia da magnificência. Cada simples humano, em cada história mágica que já foi contada neste planeta, que tem durado, tem um mago. Vocês começam a atualizar isto. E vocês pensam sobre a história, ou as histórias, ou as múltiplas histórias das lendas de Arthur. E é claro, nesta lenda, ele tem a mesma coisa. Ele precisa conquistar forças sobrenaturais, testar sua dualidade. Trazer junto com ele aqueles que têm mentalidade similar, chamem do que quiserem. E ele tinha um mago muito bom. Saltando adiante, próximo da sua época, vocês têm o Senhor dos Anéis. E nesta história, que nem sempre foi uma trilogia, nessa história, vocês têm Frodo, que sai para conquistar forças sobrenaturais com seus amigos. Havia uma espada e um mago. O que aconteceu com Luke Skywalker? O mago dele era deste tamaninho. E ele saía para conquistar forças sobrenaturais com seus amigos.
com seu mago, o pequeno garoto com os óculos e a varinha, saindo para conquistar forças sobrenaturais com seus amigos e um mago. Meus queridos, esta é a jornada do herói, ela é magnífica, derrota os dragões da dualidade, ilumina as luzes na alma humana e traz vocês para um lugar onde vocês não teriam estado antes devido à magnificência. Arthur é real nos corações de todos que leem a história. Há muitos Arthurs. Para ele ter sido um ser humano literal no planeta, ele precisaria ter 400 anos de idade. Pois há muitos dele. E, no entanto, ele era real. No fato de que ele vive na magnificência de todos vocês. E esta terra é reconhecida pelas lendas de heroísmo. Eu estive em um lugar muito parecido com esse e eu lembrei aqueles que estavam ouvindo de algo. A jornada do herói foi literalmente desempenhada fisicamente aqui. E um dos motivos do porquê a Batalha da Bretanha foi conquistada contra todas as probabilidades é que a rede cristalina amplifica heróis aqui. Vilifica os vilões e amplifica os heróis. E não houve nenhum questionamento daqueles que viviam aqui naquele tempo de que eles poderiam se erguer, porque eles nasceram magníficos. E eles conquistariam aquele que era o maligno que estava no caminho. E foi o que aconteceu. E eles o fizeram. Nesta terra. E isto não é uma lenda. Percebem para onde estou indo com isto? Meus queridos, eu gostaria de corresponder com um nulo. Eu quero que vocês façam lições de casa quando eu fizer isso. Está na Groenlândia. E o nulo é Glenbjorn Field. Agora, a Groenlândia nem sempre foi a Groenlândia. A Groenlândia não era a Groenlândia quando os nodos e nulos foram colocados lá. Era simplesmente uma terra. Então, não se surpreendam se eu disser a vocês que a área do nulo inclui a Islândia. Se vocês derem uma olhada e forem até a Groenlândia, eu direi a vocês, se você já esteve lá, alguns de vocês já estiveram lá, não é interessante? A sensação era parecida com a Nova Zelândia, não é? Parecia com aqui, não é? Vocês foram amplificados, não é? Havia algo com relação àquele lugar, não é? A rede cristalina é quase idêntica lá. Há lendas lá? Ah, sim, há muitas. Houve um poeta galês. E nessa poesia, ele falou sobre um homem com uma espada. Arthur. Em sua própria área, chamado Stirlingshire, há um lugar chamado Camelon. Se você for para a Groenlândia, você encontrará isto. Pois o homem galês, seus escritos também foram lá. Eles eram poetas prolíficos, eles compreendiam, eles tinham suas lendas, meus queridos. Vão e encontrem-nas. Vocês perceberão que elas são muito similares a esta. Este é o par que é correspondido hoje. Eu sairei do palco agora, mas não antes de meu parceiro contar sua piada. Ele precisa contar sua piada. No último conjunto de tons, as pessoas que vivem aqui do País de Gales ficaram muito felizes. Saudações, meus queridos. Esta é a mensagem número 5. Agora, nós trazemos toda esta mensagem em grupos de mensagens mais próximas de casa. A casa de Yai. Eu quero falar com vocês a respeito da Lemúria, para aqueles que não ouviram isto. E poderão se perguntar sobre a realidade da lenda da Lemúria, do pequeno continente de Mu. Nós explicamos isto por várias vezes.
É o suficiente dizer que não há nenhum continente perdido. Foram as ilhas havaianas empurradas para cima pelo magma do hotspot por milhares de anos, e que se tornou uma montanha em si mesmo. Eram as montanhas mais altas do planeta. E então ela regrediu. Esse foi o mesmo mecanismo que aconteceu há milhões de anos atrás, no lugar que vocês chamam Yellowstone. Mas este era um nodo importante. A Lemúria era a casa dos super-humanos, um de muitos nodos, nos quais eles produziram e permaneceram e ensinaram sobre ele. Mas este era especial porque era isolado. E literalmente, por milhares de anos, os humanos vinham e iam, e o ensinamento, sem interferência de qualquer outro lugar, para que tivesse o ensinamento mais puro pelo tempo mais longo. E eventualmente, como vocês sabem, e até mesmo conforme vocês celebram hoje, a corporeidade da mulher super-humana seria transformada para aquilo que nós chamamos um pacote de consciência. Falarei mais sobre isso daqui a um momento. O que nós dissemos a vocês a respeito de Yahweh é isto. É que ele era um sacerdote lemuriano. Ele era o filho de uma pleiadiana, de uma mãe pleiadiana. Seu pai era humano. E isto, meus queridos, este é o cenário para tudo. Parte do processo de semeadura é que a mãe carregava a mudança. E ao longo de um período de tempo, o DNA, então, se transformaria e se tornaria o que vocês têm hoje. Demoraram milhares de anos antes da Lemúria se tornar a Lemúria. Mas quando começou, e conforme se desenvolveu, houve alguns seres humanos que foram escolhidos para permanecer por mais tempo, pois eles tinham a tarefa para fazer coisas específicas que então residiriam em seu acástico, de forma que quando eles reencarnassem por várias e várias vezes, até o tempo da precessão dos equinócios, em 2012, eles então despertariam com aquele conhecimento, caso fosse necessário. E vocês despertaram, e é necessário. E isso explica os tons. Eu disse para tantos de vocês que Yahweh tem uma memória chocantemente acurada dos tons. Faremos um pouco mais sobre isso. Algo que eu revelarei. Vocês ouviram, talvez, a respeito do Templo do Rejuvenescimento. Isto é acurado. Ele é chamado o Templo do Rejuvenescimento. Mesmo nas línguas lemurianas e aqueles que seguem, era interpretado como o Templo do Rejuvenescimento. Agora, Yahweh fez ciência elevada lá. Deixe-me falar sobre o templo, mas primeiro deixe-me falar sobre sua família. Yahweh tinha uma irmã. A irmã veio da mesma mãe pleiadiana. A irmã é Melihá. Todd tinha um meio-irmão, não da mesma mãe pleiadiana, mas do mesmo pai. E essa é a extensão da sua família mais próxima. Tanto Todd quanto sua irmã viveram na Lemúria por muito tempo. Muitas das vidas de humanos comuns eles viveram. Ele, sua irmã e seu meu-irmão regularmente visitavam o templo e eram rejuvenescidos para que eles pudessem durar muito tempo. Agora, há um propósito em tudo isso, e é parte do plano pleiadiano, e tudo revolve ao redor de hoje, pois sua família, fisicamente, está aqui na sala.
Meliha é a doutora Amber Wolf. Seu meio-irmão está diante de vocês. Ao microfone. Tudo caso houvesse um tempo, quando vocês passassem a precessão dos equinócios e decidissem não mais fazer guerras, ter uma consciência mais elevada, de forma que estes três, colocados juntos, com um propósito, continuariam suas tarefas, como vocês veem agora. Meliha recebeu a tarefa como uma xamã, e a xamã seria aquilo que são as mulheres da terra. As mulheres eram as xamãs. Elas eram as xamãs porque elas eram as professoras da divindade, da roda de ensinamentos, porque elas têm a compaixão, elas tinham o equipamento, que é elevar a intuição, criar as crianças, todas essas coisas. Só faz sentido que as mulheres seriam aquelas que ensinavam a divindade. Nós dissemos no encontro da Irmandade Lemuriana, não havia competição. Os homens não queriam ser o que as mulheres eram. Eles apreciavam os papéis que todos eles desempenhavam, o que ajudava na vida. Eles não cobriam as responsabilidades dos outros, da mesma forma que os homens não queriam dar à luz. E nós já dissemos isso várias vezes. Não é o que é hoje. Em uma sociedade que compete e quer que todos sejam o mesmo, iguais, naquela época, era equilibrado e era correto. E as mulheres eram as xamãs. E então ela tinha a tarefa de lembrar-se do ensinamento xamânico. Todd, ele estava sendo reservado para algo mais. 2 elementos que vocês deveriam saber. O primeiro é este. Ao viver mais tempo, ao operar o templo do rejuvenescimento, dentro dele estava sendo colocada, por várias vezes, o conhecimento do DNA. Como ele funcionava. O que acontece com o rejuvenescimento. Todas essas coisas, naquela época, estavam sendo repetidas, repetidas, repetidas. Mas isso não é tudo. Porque um lugar científico que rejuvenesce a vida seria um templo. Você subiria lá para adorar Todd? Não. E aí estava no centro daquilo? Na verdade, não. O templo foi construído pelos Pleiadianos. Houve muitos nos últimos anos, através de sua intuição e seu acástico, que poderiam desenhar o templo do rejuvenescimento. Alguns de forma muito específica, alguns com lembranças que eles dizem ser perfeita. Nenhum deles era perfeito, mas um foi muito próximo. E quando vocês veem, até mesmo os primeiros, vocês veem que não há nenhuma forma de eles poderem ter construído tal coisa na Lemúria, como a civilização iniciando nas ilhas. Eles nem mesmo tinham os materiais. Foi construído pelos Pleiadianos, desenhado pelos Pleiadianos. E naquele lugar é onde eles adoravam. Vocês realmente acham que uma raça graduada, conectada com a divindade, não teria seus lugares onde eles cantariam? O fato de estarem no lugar certo, no momento certo, fazendo a coisa correta, e sendo vistos como bons pelo Criador, um toque tão profundo com aquele eu superior que eles carregaram para nós e deram para nós, aquelas mães estelares, aquelas super-humanas, eles se reuniam e cantavam. E o que vocês acham que eles cantavam? Os tons. Várias e várias vezes. E adivinhem quem estava vivendo lá? E aí? Ele precisava ouvi-los. Várias e várias vezes. Nenhum outro humano ouviu a majestosidade disso. Nenhum outro humano carrega com ele as canções das estrelas.
Então, a lembrança dele destas coisas que agora ele entrega a vocês foi implantada ao longo de vidas, quando ele estava lá no topo daquela montanha fazendo a ciência. Nós dissemos que é frio lá. Isso permitia a ciência ser realizada. Havia muito calor lá para ele, porque ele estava em um vulcão. E havia rochas que, quando tinham fendas e aquecidas, ofereciam oxigênio. Ele tinha tudo o que precisava, não precisava descer a montanha. Água da chuva, comida, seu meio-irmão trazia acima da montanha regularmente. Eu estou aqui hoje dizendo a vocês que o meio-irmão dele ainda se pergunta por que ele precisava entregar comida o tempo todo para seu meio-irmão. Ele não gosta de sentir frio. Esta é a história que eu queria que vocês ouvissem, e é por isso que aí sabe o que ele sabe e se lembra do que ele se lembra. Um templo construído pelo povo das estrelas, as mães. Belo em sua arquitetura, refletindo aquilo com que eles estavam acostumados a adorar. Era um templo que também realizava rejuvenescimento. Isso encaixa alguma das peças conforme vocês se aproximam de uma verdade maior do que vocês realmente estão fazendo. Há mais. Porque na próxima sessão falaremos sobre a mãe dele. Mensagem número 6. Na numerologia tibetana, o 6 é perfeição e harmonia. Nós falamos sobre os pleiadianos e o que eles fizeram na Terra, em geral. Nós nunca falamos realmente sobre o que eles faziam no dia a dia, ou como eles se sentiam ao estarem aqui. Eu quero que vocês se lembrem. Esses super-humanos eram super porque eles estavam conectados com a fonte central. Eles estavam tão conectados, meus queridos, que na história, alguns deles foram confundidos com anjos. Na verdade, é engraçado ver que algumas das suas escrituras, o que o anjo disse, sabendo muito bem que elas eram mães estelares. Isso é o quão ascensos eles eram. Vocês podem imaginar, por um momento, deixar suas casas, sabendo que eles viriam para este planeta e existiriam aqui e nunca retornariam. Um dos motivos para o Templo do Rejuvenescimento era para lembrar-lhes de sua casa, com sua arquitetura e todas as coisas que eles fizeram. Eles não podiam fazer aquilo nos outros nodos, nos outros lugares para onde eles vieram, similares à Lemúria, pois eles sabiam que não haveria outros invadindo a terra ou perguntando o que estava lá. E eles colocaram no topo de uma montanha tão alto que humanos comuns não visitariam, de forma que eles pudessem estar em paz. Meus queridos, o compromisso deles era com vocês. E ainda é. O corpo humano, mesmo o corpo do super-humano, tem limites. E você poderia pensar que um pleiadiano, com tudo que eles são interdimensionalmente, poderia sustentar o corpo biológico. Literalmente para sempre, mas não é assim. Há um limite para a conectividade corporal, até mesmo para um pleiadiano. E eles esticaram aquele limite e estenderam-no. E eles viveram milhares de anos. Para chegar um tempo quando eles diriam adeus. A última vez, no último coro, eu pedi a Yai para se lembrar uma canção de despedida, os tons que foram cantados. E aí você foi e mudou aquilo
para um outro tipo de canção. Como se você tivesse livre-arbítrio. Mas intuitivamente você mudou de forma correta. E é sobre isso que eu quero falar. Os tons que foram cantados várias vezes. O primeiro conjunto, de 24, na verdade 12 pares. Foram muito mais fáceis para você. E aqueles que se seguiram foram um pouco mais difíceis. Porque você não os ouviu muito frequentemente. E aqueles que seguiram aquele, você teve que ter a ajuda dos ancestrais. E outros. Ainda em seu acástico você repuxou para fora. Mas este foi cantado apenas uma única vez. Uma vez. É o mesmo que ela cantou para sua irmã. Não é uma canção de adeus e despedida, e no entanto é. Porque não há nada como ter uma mãe por gerações e gerações de amor. Na forma humana para tocar, abraçar, sentir e ouvir cantar. A canção que vocês ouvirão mais tarde é de transformação, de ascensão, onde ela passou de um corpo humano, muito humano, para uma consciência encapsulada. Isso marca o fim da Lemúria, pois os professores não eram mais capazes de ensinar corporalmente, e eles precisaram mover-se para outros nós. As pessoas perguntaram por que é que elas não permaneceram neste que era o lugar original do ensinamento. E a resposta é que algumas delas ficaram. Mas, meus queridos, ele afundou para uma fração do que é. Não tinha a majestosidade e a energia que tinha quando era Lemúria. Ah, ainda é sentido lá, e vocês estiveram lá, muitos de vocês. Mas a tarefa do pleiadiano era ir para outros nodos onde a maioria da humanidade estaria. Pois eles influenciam os ensinamentos, e eles continuariam. Quanto tempo é uma vida pleiadiana? E a resposta é pelo tempo que eles desejassem que fosse. Alguns deles, incluindo sua mãe Todd, permaneceram nesse planeta indefinidamente. Eles sabiam disso. E a morte para um pleiadiano não é o seu tipo de morte. É uma transformação de volta à fonte central. E eles são conscientes disso. Imaginem. Ascensão consciente. Talvez até mesmo como Elias. Onde você se lembra. E realmente não há nenhuma morte. Algum dia. Para onde você acha que sua mãe foi? E aí? Pense a respeito. Ela foi para Shasta. Shasta não veria a população por muito tempo. Ela foi para um dos centros da população europeia, que hoje é chamado de Glastonbury. Em um momento ou dois, vocês cantarão uma canção que representa aquilo que não é uma despedida, mas uma transição. E agora aqui estão vocês com o coro cantando suas canções. E conforme vocês cantam, ela chega para que você se encontre com sua mãe. Ela ainda está aqui. Honre o momento. Melihá, ela ainda está aqui. Honre o momento. Isto é demais para vocês acreditarem. Vocês acreditam em anjos. Vocês acreditam na divindade que criou sua própria alma e seu próprio ser. É possível. Pois Lemúria, de Lemúria ela veio para Glastonbury e esperou até 2018 para isto.
o oitavo coro. E esta é número 7. Estas são instruções para o doutor. No passado, Yair, nós fizemos com que você sentasse na cadeira, hoje não é necessário. Pois você pode compreender essas instruções junto com os outros. E de fato, isto envolve um outro conjunto de tons. Sempre envolve. Deixe-me retornar. Os tons que foram criados por 6 anos têm sido os tons que você se lembrou em seu acástico, como nós já descrevemos. Ele remontou aos tons para os quais você precisava ter ajuda, que você já tinha ouvido, mas não tão frequentemente. Isso evoluiu para o que você tem em uma cantiga de ninar, em uma despedida. E agora eu gostaria de desafiar você para algo muito mais simples. Mas este, mesmo que seja simples em sua construção, será mais difícil de lembrar. Deixe-me explicar. Antes dos Pleiadianos chegarem aqui, meus queridos, eles tinham passado por aquilo que vocês estão passando. De todos os planetas de livre-arbítrio, aqueles que representam as 7 irmãs provavelmente tiveram o passado mais salgado. Nós dissemos em uma outra canalização que eles até mesmo passaram por genocídio. O mais escuro da escuridão. O que quer que vocês pensem que aconteceu neste planeta, que é o mais feio que você possa imaginar, eles viram. Ainda mais, de forma até mais intensa. E, no entanto, eles se retiraram através de uma civilização e tomaram uma decisão. Como vocês fizeram. E aqueles que estão ouvindo isto pela primeira vez perguntarão, que decisão? Não me lembro de ter votado. Foi a humanidade toda de uma vez decidindo parar o ciclo. O ciclo que traria a vocês guerra após guerra. O ciclo onde vocês não seriam inteligentes o bastante para ver a disfunção nisto, porque isso nunca resolveu nada. Uma raça humana, coletivamente, que diria, estamos cansados disso, gostaríamos de mudar os parâmetros. Uma humanidade que decidiria que a história não mais guiaria o futuro. E é isso que vocês estão fazendo agora. De fato, vocês sobreviveram além daquilo que tinha sido previsto de que vocês não conseguiriam. De fato, vocês foram além daquele ano 2000 que foi descrito como o ano do Armagedon. O tempo quando a guerra finalmente cobraria o preço da humanidade e vocês deixariam de existir como conhecem-se hoje. Vocês passaram pela mudança de 2012, quando os calendários terminaram e as profecias ficaram lá. E lembraram a vocês de onde vocês estavam indo, para um abismo, na verdade, onde não havia mais profecias, e ainda não há. Vocês estão em uma época que ninguém previu que vocês estariam. E vocês celebraram-no esotericamente com os tons. E aqueles de vocês que acreditam que os Pleiadianos estavam aqui, foram ouvidos. Isso navegou através dessa galáxia e muitos souberam que este planeta de livre-arbítrio tinha conseguido. Assim como os Pleiadianos. Eles passaram por isso. E então eles começaram a crescer. Eu disse a vocês, meus queridos, que chegará um tempo quando vocês poderão olhar para trás, para estes anos, e literalmente mudar seu calendário novamente, recomeçando tudo novamente.
E vocês chamarão aos anos antes de 2012 de a Era da Barbárie. Esta será a Era da Compaixão. E lentamente, muito lentamente, vocês verão a humanidade começar a se reunir e a concordar que a história e o que aconteceu no passado não deveria guiar o futuro. Israelenses e palestinos farão essa escolha juntos, com nova liderança algum dia. Quando literalmente eles precisarão respirar fundo e dizer: nós sabemos, nós conhecemos nossa história, sabemos o quem fez o que com quem, nós não nos importamos. O que nós queremos é o futuro. Nós não queremos lembrar do passado e culpar. Nós não queremos a retribuição que vem com o que aconteceu naquela época. Nós queremos que o futuro seja aquilo que nós desejamos a partir de agora. E é isso que vocês farão. E é isso que os pleiadianos fizeram. É isso que eles fizeram. Século após século, a consciência do passado foi elevada e começou a se tornar multidimensional. Aqueles que semearam a eles os encontraram finalmente, falaremos sobre isto. E eles cantaram canções a aquele respeito. Eles cantaram canções de vitória a respeito daquilo. No planeta deles, eles tiveram celebrações naquilo que era o ano deles, e eles se reuniam e cantavam a canção da vitória. Uma canção simples. Uma canção de vitória que todos eles conheciam, e era a vitória sobre a dualidade de uma era bárbara, pela qual eles tinham passado e superaram. E eles perceberam que todas as almas que foram parte do antigo também reencarnavam agora, eram parte do novo. Eles compreendem, agora e naquela época, e mesmo antes daquilo, o sistema de Deus. E aí, seu desafio é este. Eu quero que você se lembre de algo que você nunca ouviu. No entanto, eu disse que sua mãe está aqui. O acástico dela ainda se lembra disso. Cada simples pleiadiano conhece essa canção de trás para frente. Sua mãe nunca partiu e ela continuará a compartilhar o acástico dela com você. Você, os ancestrais, os diretores, podem surgir com isto. E provavelmente será chocantemente acurado. Deixe-me contar-lhes a respeito desta canção de vitória, pois eu farei agora algo que eu nunca fiz anteriormente. Eu darei a vocês os atributos dos tons, pois vocês estão imitando algo que é tão profundamente pleiadiano. E eles conhecem a canção. Assim como os outros, será um tom cantado contra o outro. É um par, apenas um par. E aqui está o desafio. Faça de forma simples, como 17 e 24. De forma que possa haver aqueles que poderão cantá-lo, sem nunca ter participado de um coro, porque eles ouviram uma ou duas vezes. Tão simples quanto Ia-Io. Tão memorável como Ha-Ha-Ha. Aqui estão os atributos e os significados. Esta é uma canção onde a dualidade encontra a unidade. É a celebração da conquista da dualidade na unidade. Da dualidade para a unidade. Da dualidade para a unidade. É uma canção de vitória sobre a escuridão, onde a dualidade começa não a existir mais, mas com livre-arbítrio, ela se torna um com todas as coisas. Os atributos dos tons são estes. 2 tons, simples, cantados um contra o outro, mas em 3 lugares dentro da série do cantar, vocês chegam a um verdadeiro uníssono. Deixe-me definir uníssono. Uníssono é exatamente a mesma nota na música, cantada por ambos os lados, também
com os mesmos sons idênticos de ambos os lados. Acontece 3 vezes dentro da série, representando a dualidade chegando à unidade, a dualidade chegando à unidade, a dualidade chegando à unidade. E a última vez, quando ele chega à unidade, será o fim. Eu quero que você se lembre do fim desta canção, porque o fim é heróico. Ele não termina de forma suave, doutor. Ele termina com um grito de vitória. Em uníssono, a mesma letra, as mesmas notas. Os pleiadianos a conhecem muito bem. Realmente está lá, no acástico de sua mãe. Ela está aqui, celebrando quem você se tornou, quem sua irmã se tornou. Ela está aqui pela próxima sessão, para que ela possa ser parte, até mesmo daquela canção de transição que ela cantou para você uma vez. Imagine, ela agora é parte de algo, de tanto tempo atrás, que vocês estão celebrando a respeito dela. Esta canção virá de forma mais fácil do que você pensa. Heróica, simples, fácil. E você nunca a ouviu. Eu voltarei. Meus queridos, esta é a mensagem 8. Eu gostaria que todos vocês fechassem seus olhos. Eu quero que vocês visualizem algo comigo. Eu quero que vocês visualizem uma noite em um estádio gigante. E há um burburinho na multidão. Um estádio que é imenso, enorme. Vocês não podem ver claramente os participantes, mas o estádio está lotado. Eles parecem estar na escuridão, mas você pode ver pontos de luz. E cada um deles como se eles estivessem sustentando um fósforo. Algo muito comum em alguns dos concertos que vocês têm. Os fósforos estão acesos, pontos de luz. E ao invés de milhares, há dezenas de milhares. E no meio desse estádio, no próprio centro, há um holofote que é o mais brilhante que ele poderia ser. E no solo que o holofote ilumina, há uma rocha com uma espada nela. Há um burburinho. O ar fresco da noite está lá, você pode senti-lo, mas não há som de vento. A rocha e a espada têm estado lá por muito tempo. Elas têm nomes, estas coisas. Através das lendas da terra, vocês nomearam todos os utensílios. Quase como se eles tivessem personalidades, todos eles. A rocha tem um nome, e o nome é a escuridão do passado. A espada tem muitos nomes. Pois ao longo da história do planeta, e cultura após cultura, todos eles deram os seus nomes à espada. Neste lugar chamado Glastonbury, a espada é bem conhecida, e é Excalibur, com uma personalidade própria e um mestre próprio, que não podia ser destruída, mas ela está encravada na rocha. Como a lenda diz, o único que podia retirá-la da rocha é aquele que era destinado àquilo, com a energia e um pouco de magia. E naquele indivíduo, e então aquele indivíduo vem, caminhando para o meio lentamente. O holofote move-se por um momento, conforme o indivíduo se aproxima com o propósito da rocha.
Aqueles que estão observando conhecem a história. E muitos tentaram e falharam. O nome do indivíduo, neste cenário em particular, não um homem, não uma mulher, é o ser humano. Um sobrenome seria a humanidade, se vocês quiserem chamar assim. Esta civilização, número 5, se quiserem chamar assim. E o humano se aproxima da plataforma e olha para a espada. E o humano sorri. Não há nenhuma gota de suor. Pois o humano sabe que a espada será liberada. Porque vocês sabem, o humano compreendeu. O humano tem alguma magia. O humano, na verdade, tem um mago. O humano compreendeu. O mago é chamado 23 pares de cromossomos. O mago super-humano é o ser humano hoje com o DNA do Pleiadiano. O mago é o Pleiadiano dentro de vocês. Vocês têm a biologia deles. Há aqueles nesse planeta que acusariam vocês em seu sistema de crenças. Eles dizem, vocês são todos ETs, vocês são todos de algum outro lugar, eles dizem. Toda a humanidade é extraterrestre, meus queridos. Cada um de vocês com 23 cromossomos visíveis. Vocês são todos das estrelas, mas muitos de vocês não sabem disso. E com o reconhecimento do mago, está o reconhecimento da criação do mago. Vocês têm o eu superior, chame como quiser. Esta é a magia, Deus em seu interior. Aquilo que os pleiadianos deram a vocês. O ser humano então pega a espada e a retira da rocha. Você esperaria um rumor daqueles que estão observando, mas não há nenhum som. Percebam, meus queridos, não há som no espaço. Eles são as constelações, as galáxias, as estrelas, os planetas. E quando vocês puxaram aquela espada em 2012, todos eles souberam. Todos eles o fizeram. E então vocês cantaram uma canção conforme vocês empunhavam a espada bem alto. E algumas das canções foram Aiyo, e outras não. É por isso que vocês estão aqui. Esta é a jornada do herói completa, meus queridos. E não é o fim da humanidade, não é o fim da história, é a completude da primeira parte. A batalha contra a escuridão é uma que agora vocês começaram com uma luz que vocês não tinham antes, ou com um mago que vocês não percebiam que tinham antes, e com seus camaradas. Vocês prevalecerão. Assim como aqueles que vieram antes de vocês. Em outros planetas, em outras épocas. Vocês poderão dizer, isso é dramático demais, Cryon. É mesmo. Dê uma olhada nas lendas aqui e examine-as. Dê uma olhada nessas jornadas dos heróis e examinem. Há sempre o romance, há toda aquela vitória, a profundidade, a elegância que é sua. O nome da espada, conhecida por tantos de forma diferente, é paz na terra. A cidade na montanha, a Nova Jerusalém. A espada tem muitos nomes, e eles são todos belos, e todos eles representam o que vocês estão fazendo agora.
A espada começa a brilhar e a irradiar a luz, conforme o humano a pega e caminha para fora do estádio, pronto para combater a escuridão e vencer. Este é o fim deste coro, mas não é o fim da jornada. Cada um de vocês é aquele ser humano que retirou a espada. Eu quero que você mantenha isso em sua mente, em sua memória, em sua visualização de quem você é e quem é o mago e de onde você veio. E assim é.